Calorosas saudações e André Ventura acaba de comparar Luís Montenegro a José Sócrates e ainda bem que eu não fazia lives nem vídeos em 2014 porque assim o Sócrates na altura não podia meter like nos mesmos, estava preso. Ora, agora está em liberdade, vocês e o Sócrates, espero eu, estão todos livres cá fora para meterem like no vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 160 não, aqui é 70 mil subscritores, no primeiro canal é que é 160, portanto subscrevam o canal e partilhem nas vossas redes sociais e têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, André Ventura acaba de fazer uma comparação entre o Primeiro-Ministro e José Sócrates, pelo menos na forma de atuar em termos de irregularidades políticas, e vamos desde já ouvir. E gostava de ter ouvido ontem o Primeiro-Ministro falar sobre isso. Eu acho que o país todo gostava. Quer dizer, eu ontem tenho que dizer isto, eu tive a oportunidade de o dizer logo a seguir, foi dos momentos mais constrangedores que eu assisti em democracia, dos momentos mais constrangedores. Aqui neste estúdio, Daniel, não neste fisicamente, mas noutro desta casa, foi-me perguntado se eu achava que o Primeiro-Ministro era corrupto. E eu disse que achava que não. Mas eu hoje tenho dúvidas da integridade do Primeiro-Ministro. Eu hoje tenho dúvidas. Não estou a dizer que é que não é a mim que me cabe ver isso. Mas eu hoje tenho dúvidas. E ontem assisti a um Primeiro-Ministro que esteve numa situação de irregularidade durante não sei quanto tempo. Isso já é admitido por quase toda a gente. Quer dizer, que andou a receber dinheiro quando era Primeiro-Ministro e não podia. Numa sociedade que não era de mais ninguém, senão dele. E nós temos que deixar a conversa de que é da mulher, dos filhos, é dele. E ele andou a receber dinheiro já como Primeiro-Ministro. Isso não pode ser feito. E eu assisti a um Primeiro-Ministro que, em vez de dar algumas explicações sobre isto, ou até a dizer, enfim, errei, estive mal, cometi um erro, Daniela, parecia o José Sócrates a falar. Já não é a primeira vez que faz essa comparação. Daniela, foi o que eu senti ontem. Quer dizer, nós não estamos a falar de coisas, desculpem-me a linguagem, de lana caprina. Isto não é olha, esqueceu-se de pôr isto aqui numa declaração qualquer, ou cometeu um pequeno erro aqui. Não, nós estamos a falar de um Primeiro-Ministro que é empresário, ao mesmo tempo que é Primeiro-Ministro. Que há sociedades comerciais, ainda não sabemos todas, sabemos só algumas, que lhe pagavam avanças no exercício de funções de Primeiro-Ministro. E depois, numa investigação do Correio da Manhã, que comprou misteriosamente... Já tinha vendido a... Só antes de continuarmos, é assim, a comparação que o Ventura faz com o José Sócrates, eu percebo-a, embora acho, muito honestamente, que do ponto de vista do confronto dos jornalistas, o José Sócrates é completamente o oposto do Luís Montenegro. Porque o José Sócrates, ele às vezes até era mal criado com os jornalistas. Ou seja, virava-se, ia para ali para a frente, com coragem, e dizia, não, tu és isto e és aquilo, eu estou aqui para responder. O Montenegro é o oposto. Foge. E neste aspecto, entre José Sócrates e Luís Montenegro, na abordagem com os jornalistas, por exemplo, eu prefiro a abordagem do Sócrates. Muito honestamente. Obviamente, do ponto de vista da suspeita criminal, José Sócrates está numa situação que eu creio que é pior em termos de suspeita do que a do Luís Montenegro, não é? Em termos de suspeita. Mas do ponto de vista da relação com os meios de comunicação social, no final do dia, ao menos o Sócrates ia para a frente dos jornalistas e, mal criado ou não, ao menos respondia. Eu achei uma vergonha total ontem, genuinamente fiquei chocado com o Primeiro-Ministro a fazer uma declaração e acaba a sua declaração. Eu parecia que estava a ver o Francis Obiquel em 2004 nos Jogos Olímpicos de Atenas. O homem sai disparado com uma velocidade impressionante. Não respondeu a uma única pergunta. E a delineação do trajeto todo para aquilo que foi a noite mediática ontem, aquilo foi completamente tudo alinhado com o Hugo Soares. O Luís Montenegro e o Hugo Soares reuniram durante o dia. E o alinhamento foi o seguinte. O Montenegro fala, às 8 em ponto, em tom de pré-campanha, para provocar eleições, e por isso é que ele faz aquele discurso no sentido de existir propaganda, para já fazer uma espécie de pré-campanha eleitoral. Ponto 1. Ponto 2. Luís Montenegro não responde a jornalistas, nem vai a televisões, nem nada. Faz o statement de 10, 15 minutos, põe-se na alheta. Quem é que fala? Os homens fortes do governo, ao lado de Luís Montenegro. Quem fala? O ministro o Leitão Amaro, fala o Paulo Rangel, fala o Pedro Duarte e fala o Miranda Sarmento. Fala os ministros de Estado, os braços direitos do Luís Montenegro, do Primeiro-Ministro. Vão todos às televisões todas, à CNN, à SIC Notícias, à RTP, à RTP3 no caso, ao Now, vai tudo a todo lado. E ainda houve mais alguém, não sei se o Hugo Soares foi também, mas enfim, foram os ministros fortes do governo a todo lado. Ou seja, toda a gente falou, toda a gente deu justificações, menos o Luís Montenegro. E sabem qual foi a sorte do Luís Montenegro? Foi o Paulo Raimundo. Eu não quero ser desagradável, mas o Paulo Raimundo foi um boneco. Paulo Raimundo foi um boneco.
Porque o Paulo Raimundo veio armado em carapau de corrida a dizer vou apresentar uma moção de censura e agora os chicos espertos do governo vão dizer vão, então pronto, que razão é que tenho eu para apresentar uma moção de confiança quando vocês já apresentaram 2 moções de censura, no caso do Chega e do PCP, e agora vão as 2 ser chumbadas. Porque o PS diz que vai chumbar a do PCP, portanto o governo não cai. O Paulo Raimundo foi um banana. E o Pedro Nuno Santos aí esteve bem e disse o Paulo Raimundo precipitou-se. E com razão. E agora vamos ver qual vai ser o adiantamento. Não é? Houve vozes no PS, o Francisco Assis, a dizerem para o Pedro Nuno apresentar uma moção de censura, devido que isso vá acontecer. Mas é assim, se o Pedro Nuno vota contra a moção de confiança, seria coerente apresentar a moção de censura. Passado a cota para a mulher, mas depois aí isso. A doutrina diverge até por causa do Código das Sociedades Comerciais. Eu compreendo isso. Eu também sou jurista. Vamos lá ver uma coisa. Se eu for casado consigo e eu tiver património, se eu antes de exercer funções políticas passar todo para si e nós tivermos o mesmo património em regime de casamento, é indiferente o dinheiro vir para mim ou para si, porque ele entra para a mesma cota do casal. Quer dizer, toda a gente sabe isto, toda a gente compreende isto. Não vale a pena continuarmos a inventar. Quer dizer, então todos os políticos tinham o caminho aberto para continuar a exercer todas as funções. Que era, pegavam nas empresas e passavam-nas à mulher. Quer dizer, e tudo o que a empresa enriquece, qual era a forma de corromper os primeiros ministros? A nova forma em Portugal era, se eu sou primeiro-ministro, pagavam-lhe assim. O dinheiro entra para nós à mesma e está feito o ato sem ser formalmente ilegal. Todos compreendemos que isso não pode ser feito, todos compreendemos que isto é ilegal. O que eu gostava era ver o Primeiro-Ministro assumir consequências sobre isto. Eu vejo muito difícil que não venham a existir investigações sobre isto, porque isto levanta aqui suspeitas graves. Eu concordo com o Ventura aqui. O Ventura não está errado. Vocês podem gostar ou não do Ventura, mas o Ventura aqui está completamente certo, não é? Ou seja, quando uma pessoa recebe financiamentos indiretos enquanto está em determinados cargos políticos, há uma grande suspeita, ou pelo menos alguma suspeita, de corrupção passiva. Por parte de quem os recebe, não é? E ativa por parte de quem os fornece, se eu não estou em erro. Portanto, isso é possível que aconteça, é uma das molduras penais. Não estou a dizer que é, ou que o Luís Montenegro está a ser acusado está a ser acusado por pessoas, não é? Em termos de opinião, mas não foi julgado por isso. Mas que há a possibilidade, neste caso, de haver conflito de interesses e corrupção passiva, possivelmente, é possível. É possível, passa a redundância. Isto não abona nada a favor do Luís Montenegro, nem do Governo. Nem do Governo. A Procuradoria tem que ter aqui um papel, Procuradoria-Geral da República? O Sr. Procurador-Geral da República já mostrou várias vezes, em várias intervenções, a sua capacidade de equidistância e de equidistância em relação ao cenário político, e a Polícia Judiciária, então, já mostrou isso. Nos dias recentes, creio que já foi questionado sobre o assunto do Primeiro-Ministro e escolheu-se. E eu acho que tem mostrado, honestamente, acho que tem mostrado essa equidistância em relação ao fenómeno político, que é importante. Agora, meramente como jurista, quer dizer, se olhamos para suspeitas de que um Primeiro-Ministro recebeu dinheiro no exercício de funções violando as regras aplicáveis ao cargo de Primeiro-Ministro, se há suspeitas de que há dinheiro oculto, ou património pelo menos não compreendido, que leva ao Primeiro-Ministro a ter compras de 700 mil euros ou 800 mil euros, se há dúvidas sobre se praticou naquela sociedade atos próprios que são de advogados e não podiam ser praticados no âmbito de uma sociedade como a Opinião Viva. Eu vejo difícil que, pelo menos para apurar estes factos, para ver se houve tentativas de corrupção, para ver se houve faturação falsa, para ver se houve branqueamento de capitais, que o Ministério Público não seja levado a ter que abrir um inquérito sobre isto. Há muita moldura penal aqui, o Ventura fornece algumas. É assim, pode haver várias coisas aqui. Volto a frisar que eu não estou a acusar o Primeiro-Ministro de nada. Tem direito à sua defesa, obviamente, e nem há uma investigação sobre ele. Só há suspeitas mediáticas. Mas é assim, no meio desta circunstância toda, há muita coisa que se pode questionar. Pode-se questionar, o Ventura fala aqui dos branqueamento de capitais. Como é que isso pode acontecer? Se os 4.500 euros que são recebidos por parte da empresa familiar do Primeiro-Ministro não forem justificados devidamente, podemos estar a falar de um caso de branqueamento de capitais. Podemos estar a falar, por exemplo, de tráfico de influências, se, no caso, o recebimento do capital financeiro era de uma empresa de casinos. Se legislação, desde que o Luís Montenegro é Primeiro-Ministro, que passou nos últimos 10, 11 meses, beneficiavam diretamente dos casinos ou indiretamente, por exemplo, prejudicando a concorrência dos casinos, isso pode ser considerado tráfico de influências também. Portanto, há aqui várias molduras penais que, pelo menos em termos das questões que as pessoas podem levantar e questionar-se, que é perfeitamente normal, isso vai acontecer. Eu não gosto de acusar ninguém indevidamente, por isso é que eu digo sempre, e sempre disse, não vou acusar o Primeiro-Ministro disto. Acho que isso não é justo. Agora, no meio desta situação toda,
não se levantar questões suspeitas, é viver num mundo à parte. E depois, reparem, há ministros do governo que eu genuinamente gosto e acho que são muito competentes. O Leitão Amar é um deles, para mim é o melhor ministro do governo. É um homem espetacular, tem uma capacidade intelectual muito boa, um excelente currículo. Mas é assim, eu creio que foi ele que o disse, não, se não foi, mas mesmo que não tenha sido, vai dar a mesma coisa. É assim, dizer que o governo não sai fragilizado desta polémica não é verdade, não é? Portanto, eu acho que é preferível assumir o erro e dizer, não, efetivamente, independentemente de acharmos que o Luís Montenegro deve continuar em funções, obviamente, vão defender, vão puxar a brasa à sua sardinha, eu percebo isso. Agora, não admitir que isto fragiliza politicamente qualquer governo é surreal. Ainda para mais é um caso que indiretamente está ligado a outros membros do governo. O novo secretário de Estado fez ajustes diretos com o Luís Montenegro há uns anos atrás. O Hernani Dias, ex-secretário de Estado, demitiu-se por causa da palhaçada das imobiliárias. Portanto, isto não é um caso solitário, não é um caso isolado. Tem disseminações. E é bom que os elementos do governo, os mais competentes, eu estou sempre a dizer, há ministros bons e há ministros maus. Há alguns que eu tenho muito respeito e gosto imenso, outros nem tanto, preferi que estivessem fora do governo. Mas era bom que tivessem essa noção. E hoje em dia a comunicação política é feita mais num sentido de veracidade do que propriamente tentar tapar o sol com a peneira. E é preferível às vezes assumir o erro. Um enquadramento legal, é isso? Não, enquadramento legal há de certeza. Podem os factos não corresponderem depois. Eu não sei se o Luís Montenegro é criminoso ou não, isso eu deixo à Justiça. Porque isso é uma questão que a Justiça tem que apurar. Agora, que há aqui suspeitas reais de conduta ilícita, que me parece poder concluir-se hoje. Mas que suspeitas? É por causa das avanças que foram recebidas? Essas, por um lado. Porque, repara, o Primeiro-Ministro está em exercício... O Primeiro-Ministro é obrigado a estar em exclusividade por uma razão. É que ele tem que estar acima, sem qualquer dependência económica, em relação a qualquer empresa, em relação a qualquer sociedade. Certo. É por isso que há esta regra. E não é só em Portugal, ela é em todos os países democráticos da Europa. Portanto, não há possibilidade de um Primeiro-Ministro estar a receber dinheiro do outro lado, porque isso levanta suspeitas na sua atuação. E quais são as outras suspeitas? Ora, se um Primeiro-Ministro, ainda por cima, ao que parece, o valor das avanças que recebe é muito superior ao seu salário, ao salário que ele tem como Primeiro-Ministro, então isto é uma suspeita ainda maior. Atenção que, no caso, não sei se há mais avanças ou não, mas isto aqui eu creio que não é verdade. Isto que o Ventura aqui não é verdade, porque as avanças são de 4.500 euros e o salário do Primeiro-Ministro é mais, são 5.000 e tal. Não obstante que é grave na mesma, atenção, as suspeitas são graves na mesma, não obstante isso. Mas creio que, sendo só estas avanças, pelo menos é o que se sabe até agora, creio eu, não é superior ao salário do Primeiro-Ministro. Os deputados ganham 4.000 euros, 3.000 e tal, à volta disso. Os ministros 4.000 e mais, qualquer coisa, e o Primeiro-Ministro ganha 5.000 e tal. De que o Primeiro-Ministro está condicionado, de que o Primeiro-Ministro está enquadrado, está limitado por dinheiro que está a receber. Esta, por um lado. Por outro lado, igualmente, enfim, pelo menos que leva a questionar, porque nós já tínhamos isto, volto a repetir, no caso do José Sócrates. O José Sócrates também comprou uma casa em Paris, pronto. Ou em Paris, ou em Lisboa, não me recordo agora. Foram 3 milhões de euros, que lembro-me que isso foi notícia. Podemos dizer, bom, se ele é rico, ele pode usar o dinheiro como ele quer. É evidente. É evidente. O que não pode... Mas ele temos a Luís Montenegro, estava... Não, estou a dizer isto em relação à notícia do Correio da Manhã. Se há património que não bate certo com a declaração de rendimentos, ou seja, se há um Primeiro-Ministro que diz que tem 100 mil, mas compra a pronto, sem crédito, 700 mil, alguma coisa aqui não bate certo. E, portanto, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem, como disse o Tribunal da Relação, em relação ao José Sócrates. É assim, eu não sei se o Luís Montenegro pode justificar isso alegadamente com dinheiro de herança. É uma possibilidade. Pode ser, não faço a menor ideia. Agora, volto a frisar. O Ventura levanta uma questão, não faz uma acusação. Obviamente que também puxa a brasa à sua sardinha porque lhe convém levantar suspeita sobre o governo. Só que a suspeita não é levantada de um ponto de vista inicial pelo Ventura. A suspeita inicial é levantada pela própria atuação do Primeiro-Ministro e é preciso perceber isso. Obviamente que os partidos depois vão tirar capitalizações políticas. O Ventura tira desta forma, o Paulo Raimundo tirou erradamente a fazer uma moção de censura. Epá, é uma palhaçada. Desculpem lá, mas há coisas que... É que nem é discordância ideológica, é só ingenuidade parlamentar. Se quiserem assim, vão ter mais eufemístico. O Pedro Nuno também o fez. Enfim... Mas esta situação põe-me triste, pá. Põe-me triste, porque eu não tinha propriamente grande... Eu já vos disse isto, eu não tenho grande esperança para Portugal, no ponto de vista civilizacional, para o futuro. Mas é assim, eu tinha esperança que o Montenegro fosse melhor do que o Costa, pelo menos no caso dos casos e casinhos. E isto são casos e casinhos que já começam a aparecer de uma forma quase em efeito bola de neve. E tenho pena, porque eu, independentemente da discordância ideológica
ou concordância, não é? Porque eu também não discordo em tudo do Luís Montenegro, mas eu nutri alguma esperança por ele em determinado aspecto. Não que ele fosse revitalizar o país, que vocês já sabem que eu tenho uma perspectiva mais pessimista, mas que fosse melhor que o Costa. Essa era a minha esperança. E neste aspecto, para se tentar desmarcar da imagem mediática do Costa, não o está a fazer. Não o está a fazer. Aliás, ontem eu já vi comentários de pessoas a dizer, obviamente em tom de piada, aqui, suspeitas de corrupção de um primeiro-ministro. A von der Leyen já o vai chamar para presidente do Conselho Europeu. Claro que a gozar, não é? Obviamente piada. Mas pronto, não é? Portanto, as comparações já estão a ser feitas e isso não é bom do ponto de vista da imagem institucional dos políticos em Portugal. Quer dizer, isto Então, é acha que a suficiente. Procuradoria-Geral da República tem de atuar? Eu não vou dizer ao Ministério Público como é que deve fazer o seu trabalho. Eu acho Mas que... se André Ventura fosse Eu acho que os Procurador-Geral factos da que aqui República, estão o que é que fazia? merecem, por parte das autoridades fiscais e judiciais, uma investigação para verificar em que ponto é que isto está e se estas suspeitas têm alguma base de realidade, porque nós não estamos a falar só de questões de natureza política aqui, estamos a falar da violação de regras que me parecem evidentes. E também me parece que ser consensual ao dia de hoje que o Primeiro-Ministro violou pelo menos essas regras. Ele ontem disse, eu não cometi nenhum crime. E vamos ver, pode não ter cometido, mas que esteve em situação irregular no exercício de funções de Primeiro-Ministro, esteve. E o Presidente da República não pode olhar para o lado. E termina aqui. É assim, ele diz outra coisa, que ele diz, eu não cometi nenhum crime, nem cometi nenhuma falha ética. Mas é aquela velha questão. E eu não gosto de trazer as questões para os lados pessoais. Aliás, eu detesto isso. Só que a questão é o próprio Primeiro-Ministro que vai buscar essas coisas. Eu até nem gosto de estar aqui a falar dos filhos e da mulher e não sei o quê, mas ele próprio fala nisso. E, por exemplo, eu coloco esta questão. Se ele diz que não fez nada de mal, que não há falha ética, porque é que retirou a empresa do nome da mulher e meteu só em nome dos filhos? É que se estava tudo bem, não fez nada de mal, não fazia essa alteração, não é? Enfim, mais uma vez, é o que é. Vamos ver os acontecimentos relativamente a isto. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.